Olá a todas e a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Gravado na História. Eu sou o Diogo Mota Duarte e melhor que um Diogo Duarte só dois. Por isso, trago como convidado o Diogo Maincel Duarte. O Diogo é investigador no Instituto de História Contemporânea, na SSH, e publicou recentemente a sua tese de doutoramento sobre a forma de um livro, O Anarquismo e a Arte de Governar, onde trata a evolução do que chama esta cultura política desde o final do século XIX até os anos 30 do século XX. Posto isto, Diogo, seja bem-vindo ao Gravado na História. Muito obrigado. Bem, a primeira pergunta que eu te queria fazer prende-se com o teu percurso académico. A tua formação de base é a antropologia, mas especializaste em História. Como é que foi este processo e como é que se processou esta evolução? Bem, por onde começar? A minha licenciatura e o meu mestrado foram em antropologia de facto. Eu sempre tive um interesse grande pelas questões da antropologia histórica. A minha afinidade grande, digamos assim, é com a antropologia e com, digamos, a sua perspectiva sobre as coisas, aquele clichê de tornar estranho o que é familiar e tornar familiar o que é estranho. Contudo, a mim não me interessa muito estas arrumações disciplinares e eu acho que há muitas semelhanças, não necessariamente na forma como é feito, entre a história e a antropologia. Se quisermos, a antropologia estuda o outro no espaço, a história estuda o outro no tempo. Nós tendemos a assumir na história que o outro no tempo é um nós, não é? Porque falam a mesma língua, têm as mesmas tradições religiosas, vivem no mesmo território, etc. Mas, na verdade, as diferenças são substanciais. E quando olho para o passado, aplico muito aquilo que aprendi em antropologia. Ter ido para fazer o doutoramento em História teve que ver com o facto de, primeiro, eu no mestrado já trabalhar sobre a Primeira República, apesar de ser em antropologia, ter trabalhado sobre violência anticlerical. Estava no Instituto de História Contemporânea, inclusive num projeto de investigação sobre a história da institucionalização do Estado português. E depois foi uma questão de ver qual era o sítio onde eu podia ter bolsa mais facilmente de doutoramento e acabei por optar por História, mas sem desconforto absolutamente nenhum, com toda a naturalidade. Mas o processo foi um pouco esse. Pronto, como eu tinha uma perna em cada lado, era mesmo uma questão de tentar perceber qual é que me dava mais possibilidades de poder concretizar o projeto que eu tinha, que era este, de origem ao livro. E nesse aspecto também, nessa ótica, pergunto como é que o diálogo entre estas duas áreas, embora tu não gostes de fazer essa separação, contribuiu no desenvolvimento da tua investigação para, no caso, para o livro? Essa é uma pergunta ainda mais difícil, porque contribuiu muito, mas não necessariamente de uma forma consciente, ou seja, eu não estava sistematicamente a pensar ou a tentar adotar um olhar antropológico. Eu acho que ele está lá sempre, porque essa é a minha formação e foi aquilo que condicionou mais a minha forma de olhar para os objetos. Mas, acima de tudo, na historiografia em Portugal não é muito difícil uma pessoa ter que dialogar com a antropologia quando se trata de certos temas e objetos. A historiografia em Portugal é algo elitista, para além de muito narrativa, desprovida de problematização às vezes dos temas que trabalha, etc., e com todo o respeito. É uma generalização, que obviamente há dignas exceções, mas é muito assim. E, na verdade, as próprias classes populares, digamos assim, constituem o grande sujeito, digamos assim, do meu livro, geralmente são abordadas precisamente através de um olhar das elites económicas, políticas, etc. Logo aí havia uma necessidade, ou pelo menos a antropologia e a minha formação antropológica dava-me uma certa utilidade para explorar esses assuntos. Ou seja, não era possível fazer uma observação participante a não ser que tivesse uma máquina do tempo, mas dá-nos ângulos que permitem, digamos assim, respeitar as posições dos sujeitos com os quais trabalhamos e ter o cuidado de não estarmos a projetar as nossas categorias e a nossa forma de pensar nesses sujeitos. E o anarquismo, em particular, é muito desafiante para certos paradigmas que organizam a nossa maneira de pensar a sociedade, o mundo e tudo mais. E a forma mais fácil de lidar com eles, pela historiografia, foi ignorá-los ou caricaturá-los. E não por acaso, o anarquismo há uma nota de rodapé na historiografia, eu acho, por múltiplas razões, epistemológicas, políticas, etc., mas porque de facto é um objeto difícil de pegar e porque desafia desde logo algumas das convenções básicas da nossa forma de pensar a sociedade e a política, se quisermos. E para perceber
Ou seja, sem estar interessado, como a historiografia fez, em catalogar aquelas pessoas como não racionais, milenaristas, messiânicas, irredentistas, espontaneístas, não é? Como geralmente se tratou estes sujeitos, de facto a antropologia era muito útil, porque historicamente trabalhou com populações que, à luz dos paradigmas liberais que formaram as ciências sociais contemporâneas, interpretava os seus sujeitos como não racionais e teve que desenvolver mecanismos de procurar um sentido naquilo que as pessoas faziam porque ele existia, não é? Mas não necessariamente à luz das nossas categorias. Portanto, foi importante para o anarquismo, acho que é muito importante para qualquer época histórica que adotemos, quão mais distinto nos parecer do sujeito que estamos a estudar de nós. A antropologia é muito útil na historiografia e devia ser mais explorada. Tu acabaste por pegar um bocadinho numa pergunta que eu te ia fazer e ia Desculpa. falar sobre... Não faz mal. E eu ia perguntar-te se achavas que o tema do anarquismo era desvalorizado pela historiografia portuguesa. Tu já disseste que sim, mas isso é uma tradição, entre aspas, na historiografia global? É um caso apenas português? Qual é que é o estado da arte? Bem, todos os historiadores tendem a dizer que o seu objeto, que tem um ângulo super novo sobre uma dada questão e que são muito originais e pegaram no que mais ninguém pegaram. Dizendo isto, o anarquismo é de facto, foi muito desprezado pela historiografia portuguesa e em segundo lugar isto aconteceu também lá fora. O que torna o caso português particularmente interessante é a desproporcionalidade entre o peso que o anarquismo teve em Portugal, que não tem muita comparação com muitos outros sítios pelo mundo, exceto Espanha, o Brasil, apesar de ser um pouquinho mais plural e tudo mais. Mas em Portugal o anarquismo teve um peso praticamente hegemónico nas primeiras décadas do século XX e, no entanto, na historiografia há uma nota de rodapé. Okay? A historiografia portuguesa tem certamente muitos fantasmas, que se desdobram em múltiplos temas, objetos, sujeitos. As classes populares são, no geral, um deles, porque, como eu digo, aparecem sempre como sujeitos sem agência na historiografia, não é? Eles não são... São pessoas que não é suposto pensarem, não é? São pessoas que é suposto não ter ideias muito originais, seguem as tendências da história, seguem as decisões das grandes figuras da história, e esta é uma tendência que foi tendo aqui e ali certos travões, mas nem por isso mudou muito, digamos assim, aquilo que domina a historiografia portuguesa. E se nós lermos, por exemplo, a historiografia da Primeira República, o anarquismo é como um fantasma. Toda a gente repara que ele está lá, porque tem que se falar nele, pela importância que teve, mas geralmente ocupa um parágrafo, meia dúzia de páginas no máximo, uma nota de rodapé, arruma-se a questão em 30 segundos, porque lá está, parecem sujeitos com ideias muito pouco ortodoxas e logo não racionais à luz das categorias que vingaram na modernidade política, digamos assim, e a forma fácil de os deixar na sombra foi dizer precisamente que são milenaristas, são um sintoma pré-moderno na transição para a modernidade de outras ideias políticas ou até de práticas de religiosidade popular ou de tradições populares e, portanto, seria um objeto sem grande sumo para espremer, uma coisa muito simples de entender, muito contraditória, mais movida pela paixão do que qualquer coisa substancial. E foi isto, basicamente, que a historiografia fez. Com honrosas exceções, obviamente. Em particular, destaco João Freire, que escreveu uma tese de doutoramento em Sociologia, mas de cunho histórico, sobre o anarquismo, que, contudo, foi publicada e foi a grande obra de fogo sobre o anarquismo em Portugal académica em 1988. Ok? Portanto, durante todo este período há este ato. A atestar ainda mais este desinteresse ou desprezo pelo anarquismo às vezes, é difícil estudarmos classes populares. Não é? Encontrar fontes que nos permitam ouvir as suas experiências, as suas ideias, as suas práticas pela sua própria voz e não à luz do retrato que outras elites ou instituições fizeram delas, não é? Por exemplo, através do olhar policial num arquivo da PIDE, vamos supor, não é? É sempre um polícia a falar sobre a sua leitura daquilo que as outras pessoas fizeram. Mas, também graças a João Freire, há em Portugal um arquivo imenso, enorme, bastante organizado, depositado na Biblioteca Nacional, que recolheu espólios de militantes e de organizações anarquistas deste período. Portanto, as fontes estão acessíveis, existem. Houve uma abundante imprensa anarquista. Portanto, está acessível igualmente nas hemerotecas deste país, na Biblioteca Nacional. As fontes estão lá. E, no entanto, nunca ninguém, salvo seja, uma força de expressão, mas a historiografia, no geral, não se quis dedicar a isto. Apesar de haver muitos estudos sobre a Primeira República e, recentemente, até por causa do centenário, ter
rejuvenescido um interesse até sobre esses temas. Portanto, parece-me evidente que houve de facto um desprezo, não é? Interessa apurar porquê, e as razões são muitas. A pergunta que te vou fazer, se calhar, é a pergunta que te fazem mais sobre o teu livro, que se prende naturalmente com o título, que pode gerar alguma confusão para alguém que se depara com ele, por exemplo, numa livraria, Claro. Que pensará que o anarquismo e a arte de governar não são coisas compatíveis, como é que se conjugam, não é o anarquismo uma escapatória ao próprio governo, no sentido institucional. De que governo é que tu falas quando falas na arte de governar do ponto de vista anarquista? Certo. Então, o título tem obviamente um lado provocatório, mas não é gratuito. Acho que é um título chamativo, de alguma forma, e é chamativo também por reunir essas duas ideias aparentemente contraditórias. Em primeiro lugar, a grande confusão que há com o título muitas vezes é acharem que ele está a sugerir que o anarquismo é a arte de governar. Mas o livro chama-se O Anarquismo e a Arte de Governar, ou seja, distingue duas coisas, põe-nas lado a lado, põe-nas em diálogo. A arte de governar foi um termo com o qual eu me familiarizei ou explorei mais a partir, por exemplo, dos livros de Michel Foucault, e remetem para um paradigma que emerge, se quisermos, na modernidade e que se expande na contemporaneidade, de, como é que eu hei de dizer isto em poucas palavras e se calhar caricaturando, de racionalização política. É uma certa forma de olhar para os sujeitos e para o território que se começa a desenvolver num determinado período da história e que vem a compor, se quisermos, aquilo que são os Estados modernos e a sua institucionalização, que é relativamente recente em Portugal, no século XIX, pelo menos esta institucionalização do Estado moderno. A mim interessa muito a história do Estado, para além da história do anarquismo, e interessa muito a história do Estado pela mesma razão que me interessa perceber porque certos sujeitos são excluídos da história. E nas histórias do Estado, geralmente o Estado é lido à luz das suas próprias categorias e dos seus próprios termos. Num sentido teleológico, como se, digamos, a semente do Estado estivesse ali, ele se desenvolvesse inequivocamente numa direção, e nós hoje temos um Estado cada vez mais pleno e consolidado, de acordo com, hipoteticamente, uma ideia que sempre ali esteve em potência, e não é bem assim. A mim interessa-me perceber a história do Estado à luz, por exemplo, dos movimentos sociais, e no mesmo sentido, porque também acontece com quem estuda os movimentos sociais, por exemplo, ou quem estudou o anarquismo, por exemplo, ver o anarquismo como algo que tem uma lógica imanente, autossuficiente, não é? Cujas vitórias ou os fracassos dependem inteiramente das suas ideias, dos seus termos e das suas práticas. Interessa-me perceber a história do anarquismo ou de qualquer outro movimento social à luz também da presença do Estado. Não é? E é muito interessante que tenhamos na história portuguesa a emergência de um movimento contra o Estado que cresceu e teve tal dimensão como o anarquismo teve no período de institucionalização de um Estado moderno em Portugal. Parece-me evidente também que alguma coisa, alguma influência recíproca tinha que haver entre os dois, não é? Um constituía uma ameaça ao Estado, não é? E o Estado constituía uma ameaça para os anarquistas. E neste conflito, nesta tensão, havia, obviamente, efeitos imponderados nas práticas dos anarquistas que tinham que se adaptar às transformações no Estado e ao Estado que tinha que lidar com um movimento que crescia rapidamente e que só punha as suas práticas e que procurava combater o Estado. Neste processo, obviamente, havia uma contaminação também, digamos assim, de certas práticas que se começavam, e certos saberes que se começavam a disseminar na altura e que organizavam, digamos assim, este Estado moderno, que os anarquistas e todas as outras correntes políticas também acabavam por adotar. Às vezes criticamente, outras vezes menos criticamente, outras vezes transformando-as, outras vezes menos. E estes paradigmas, estes saberes, constituem, são comuns, digamos, àquilo que muitas vezes se chama a arte de governar. Saberes científicos, a própria ideia de razão, a própria importância atribuída à pedagogia, estava lá tudo no anarquismo. O que não é de estranhar, porque o anarquismo é devedor também de uma certa tradição liberal política, não é? E da tradição iluminista, se quisermos, o anarquismo desta fase. Portanto, o anarquismo e a arte de governar, duas coisas diferentes, mas também para identificar os seus pontos de comunhão. Okay? E perceber que, de facto, o anarquismo era parte do seu tempo, não é? Tinha coisas surpreendentes à luz de quem conheça o anarquismo ou esteja familiarizado com o anarquismo nos nossos dias, e a mim, mais do que julgar esse anarquismo e condená-lo
como uma coisa passada, absurda, incompreensível, irremediável, ou elogiá-lo e assumir, como às vezes também muitas pessoas fazem na historiografia, que aquilo que o anarquismo é hoje estava contido ali naqueles primeiros anos do anarquismo, inequivocamente, e que era um caminho direto para o futuro até chegarmos àquilo que temos hoje. Também não queria fazer isso, também não queria fazer essa apologia. Na verdade, queria fazer um exercício historiográfico e antropológico, se quisermos, de crítico, para perceber porque é que o anarquismo era como era, sem ter um fim judicativo, não é? Sem tentar condenar o anarquismo e remetê-lo para o absurdo, nem achar que está ali a coisa mais brilhante em potência. Pronto, e isto também acontece porque há ideias, para quem leu o livro, ou quem conhecer o livro, ou tiver interesse, há ali ideias que são particularmente surpreendentes quando pensamos no anarquismo, não é? Que existiam na altura. E interessava-me perceber porque é que elas estavam lá. Quando tu falas na importância do anarquismo neste início do século XX, se calhar há muitas pessoas, exatamente pelos motivos que tu elencaste há pouco, que não sabem de que se trata esta importância, em que esferas é que se manifestou. Portanto, eu ia pedir-te que fizesse um breve apanhado disso, uma contextualização da importância do anarquismo em Portugal, sobretudo nessa viragem de século. Certo. Então, de facto, o anarquismo chega a Portugal no século XIX, há várias etapas, digamos assim, alguns hiatos. Por exemplo, chega primeiro pela influência da Primeira Internacional, os primeiros grupos internacionalistas ou ligados à Internacional em Portugal estavam ligados ao lado de Bakunin durante muito pouco tempo e não ao lado de Marx. Isto mudava muito rapidamente, havia correspondência de portugueses com o Engels, por exemplo, e com a ala marxista da Internacional. Há depois um hiato, porque esta via bakuninista não vingou em Portugal, tal como a via proudhoniana também não vingou propriamente em Portugal, excepto pelo lado republicano, se quisermos, e até por algumas figuras conservadoras da nossa história. E podemos situar isto num episódio simbólico em 1886, com uma das figuras que veio estar associada ao anarquismo comunista, Élisée Reclus, vem a Portugal e nasce uma série de grupos anarquistas, pequenos grupos de afinidade anarquistas, no Porto, em Lisboa, diversos pontos do território, e a partir daí se começam a organizar, ainda influenciados por aquilo que se chamou a propaganda pelo facto e que se associou aos assassinatos de figuras de Estado, bombas aqui e ali, que em Portugal não tiveram muita expressão. Pronto, e logo no final dos anos 90, por diversas razões que levaria algum tempo a detalhar, no final dos anos 90 do século XIX, o anarquismo começa a aproximar-se dos movimentos sindicais e no início do século XX, se quisermos, há uma expansão contínua até à ditadura militar das ideias anarquistas e, em particular, das ideias anarquistas no movimento operário em Portugal. E também em algumas zonas rurais, apesar disso assim ter acontecido mais tardiamente. Entre 1910, se quisermos, período da Primeira República, o peso do anarquismo já se sente antes, mas o anarquismo dividia-se entre aqueles que achavam que, apoiando a República, se estaria mais perto de uma revolução e da destruição do Estado, num contexto mais de liberdade, e aqueles que defendiam que a República ia ser péssima de qualquer forma e que iria acabar sempre por reprimir esses movimentos. Foi o que de facto aconteceu, e há um divórcio, como se sabe, entre a República e os anarquistas que participaram na Revolução, e que participaram, aliás, até nos anos posteriores, na defesa da República, porque apesar de tudo havia a consciência de que o regime republicano era potencialmente mais favorável à manifestação de ideias anarquistas na esfera pública do que um regime monárquico ou outro tipo de regime político. E a partir de 1910 há um grande crescimento das ideias anarquistas. E para dar dois exemplos que para mim são paradigmáticos que atestam a importância do anarquismo em Portugal, na década de 20, Lisboa, por exemplo, tinha mais escolas operárias e o movimento operário português era, na sua vasta maioria, anarquista ou de tendência libertária por via do sindicalismo revolucionário, se quisermos fazer uma distinção. Havia mais escolas operárias em Lisboa do que escolas do Estado, ok? Na década de 20. Um dos 3 jornais diários de maior tiragem no país, A Batalha, era o órgão oficial da Confederação Geral do Trabalho, que era o maior sindicato português e era de expressão fundamentalmente anarquista ou, se quisermos, libertária, ao lado do Diário de Notícias e do Século. Um jornal cuja tiragem não refletia o número de leitores que tinha. Havia uma grande percentagem da população portuguesa, especialmente nas classes populares, analfabeta. E havia o hábito, nestes contextos, de ler os jornais em voz alta.
Alguém numa fábrica sabia ler, levava o jornal para a fábrica e lia em voz alta para os seus companheiros, colegas de trabalho que não sabiam ler. Logo, este jornal chegava a muito mais pessoas do que a sua tiragem assumia, não é? Ou dava a entender. Portanto, acho que por aqui se vê a dimensão que o anarquismo tinha. E eu digo uma coisa que às vezes é contestada, e percebo porquê, que o anarquismo era praticamente hegemónico nas classes populares urbanas portuguesas, em particular naquela altura. Porque até hoje assumiu-se que mesmo o movimento operário era tendencialmente republicano. O que não é totalmente falso, obviamente, mas quando se diz que o anarquismo era hegemónico, não se está a dizer que todos eram anarquistas. Está-se a dizer, como por exemplo aconteceu nos anos 60 do século XX, que os movimentos sociais, dos direitos civis dos Estados Unidos, a França, a Alemanha, ou o que fosse, mais de 68, assumindo-se como marxistas ou não, tinham que dialogar de alguma forma com o marxismo e trabalhar a partir de algumas das suas ideias. E era isto que acontecia com o anarquismo. Tínhamos muitas pessoas que não se diziam anarquistas e que recusavam até ser consideradas anarquistas, que eram sindicalistas revolucionárias. O sindicalismo revolucionário é uma expressão libertária. É igualmente apolítico, no sentido de ser antiparlamentar, contra as eleições, etc. É contra o Estado, era anticapitalista, portanto, no fundo, partilhava substancialmente muitos dos valores que compunham o anarquismo. E nesse sentido, especialmente nos anos 10, nos anos 20 do século XX, o anarquismo era praticamente hegemónico nas classes populares. Porque quem quer que se movesse nelas tinha que lidar com a sua força, tinha que se adaptar às condições que os anarquistas e as suas instituições impunham no terreno, não é? E a discussão, por exemplo, sobre se um movimento, até o próprio Partido Socialista ou o próprio Partido Comunista, quando nasce em 1921, nasce como um partido sem a pretensão de se candidatar a eleições, ok? E com matrizes, porque foi criado por anarquistas ou ex-anarquistas, com matrizes profundamente libertárias, que é uma coisa excepcional também, praticamente, na historiografia portuguesa. Geralmente os partidos comunistas lá fora foram criados a partir de dissidências dos partidos socialistas. Em Portugal, o Partido Comunista vem do meio anarquista. E eu creio que isto é particularmente exemplar dessa hegemonia libertária, digamos assim, nos meios populares portugueses. Finalmente, e termino esta resposta que já vai longa, nós sabemos que o Partido Comunista foi criado em 1921, antes disso houve a Federação Maximalista, mas esquecemos que até aos anos 40 e à reorganização do Partido Comunista, essa influência libertária esteve sempre lá. Apesar de em grande conflito com os anarquistas, eles nunca abandonaram certas ideias que vinham das suas experiências libertárias, da clandestinidade e tudo mais. E na verdade isso foi, aliás, motivo de conflitos do Partido Comunista com as instituições internacionais comunistas, soviéticas em particular, que basicamente mantiveram à margem, digamos assim, o Partido Comunista Português durante todos esses anos. E essa influência anarquista só desaparece de facto nos anos 40. Logo por aqui se vê que este peso do anarquismo e esta influência não era algo que se pudesse descartar por um simples gesto de vontade, digamos assim. Tu, no livro, descreves o anarquismo como uma cultura política, além de uma ideologia. Porquê? Porque, aqui, olha, lá está, vem o exemplo, a questão da antropologia. Porque o anarquismo, naquele tempo, pela dimensão que teve, era algo que influenciava, digamos assim, chegava à vida das pessoas, mexia com a vida delas em praticamente todas as dimensões da sua existência. Não era simplesmente uma ideologia ou uma prática que uma pessoa exercesse no âmbito de um partido político ou até de um sindicato. Era algo que se levava para casa, que influenciava, por exemplo, as relações familiares, as suas ideias sobre sexualidade, as suas relações de amizade, as suas práticas educativas. Ou seja, criar escolas que tivessem modelos pedagógicos que fossem anti-autoritários, que tentassem criar, nas ruínas do velho mundo, como eles diziam, a nova sociedade. Ou seja, isto chegava a todas as dimensões da vida, tinha de facto uma amplitude, se quisermos, antropológica. Okay? Como na verdade muitas ideias acabam por ter, e não era exclusivo do anarquismo, mas o anarquismo tinha de facto esta dimensão que tentava entrar no dia-a-dia, no cotidiano dos próprios militantes. Também por isso, muita da historiografia tendeu a vê-la como uma espécie de expressão religiosa, não é? Porque, por exemplo, entendia-se como uma devoção o hábito de os anarquistas darem nomes aos seus filhos que eram nomes de militantes anarquistas, não é? Ou de
ou que remetiam para as ideias libertárias. Havia o Émile Zola, por causa do escritor, era comum. Havia o libertário, o libertino, havia as auroras, remetia para uma palavra, um imaginário que estava muito associado, digamos assim, a esta emergência de um mundo novo. O anarquismo chegava a todas estas dimensões da vida, não é? E, além disso, o livro acaba por refletir isso. Eu tentei fugir ao tratamento do anarquismo como um movimento de expressão operária e olhar para ele simplesmente através dos conflitos do trabalho. E eu acho que muita da incompreensão do anarquismo se deveu precisamente ao facto de só se olhar para ele a partir destes conflitos. E não se perceber o que é que era o anarquismo, o que é que motivava os seus agentes, o que é que fazia o anarquista. Não é? Eu falo da subjetivação anarquista, da criação do militante anarquista. Pronto, isto acontecia de facto em muitas dimensões, e essas dimensões foram ignoradas, e também por causa disso, eu acho que geralmente houve alguns equívocos sobre aquilo que foi o anarquismo, geralmente por quem só contactou com ele por intermédio, por terceiros ou por outras práticas, ou só através das lutas laborais. Pronto. E de facto o anarquismo constituía uma modividência, uma forma de organizar o nosso pensamento, forma como se entendia o mundo, como se entendiam as nossas relações pessoais e tudo mais. Tu no livro abordas inúmeros temas da convivência libertária, como a educação, a propaganda, a ciência, a emancipação negra e feminina e a liberdade sexual. Certo. Quais é que sentes que foram as conquistas mais marcantes do movimento anarquista para a atualidade política? É muito difícil dizer isso porque, ou seja, estabelecer linearmente uma relação de causa e efeito que diga foi por causa dos anarquistas que isto aconteceu. Obviamente, a influência dos anarquistas em Portugal não é só a influência dos anarquistas em Portugal, era um movimento internacional. E se nós quisermos, os sinais mais evidentes do impacto dos anarquistas pelo mundo e, consequentemente, em Portugal, passou muito pelos movimentos operários. A luta pelas 8 horas de trabalho, de melhores condições de trabalho, se quisermos, nas fábricas, etc. Coisas que hoje damos mais ou menos por adquiridas, apesar de não estarem garantidas e de serem manipuladas e de muitas formas e até de haver retrocessos. Coisas que eu acho que tiveram um impacto por via do anarquismo em Portugal, apesar de, lá está, isto fazer sempre parte de redes maiores. E depois as ideias, na verdade, para ganharem uma dimensão que transforma, digamos, os hábitos das pessoas a uma escala como a de um país, por exemplo, implicar sempre um diálogo com outras correntes políticas. Uma delas foi a da sexualidade. Da sexualidade, no sentido em que, por exemplo, os anarquistas foram das primeiras forças políticas a promover o planeamento familiar, se quisermos, através da adoção de métodos contraceptivos. Nomeadamente, na Primeira República, os anarquistas chamavam isto neomalthusianismo, que tinha a ver com as ideias de Malthus, as teorias da população de Thomas Malthus, mas na verdade acabava por não ter nada a ver, porque ele era um conservador e tinha uma forma muito disciplinária de tentar resolver o chamado problema da população, e os anarquistas discordavam. Mas havia esta prática de distribuir meios anticonceptivos pela população, de defender que a sexualidade era uma prática que se devia fazer por prazer e não para procriar, como um catolicismo ainda muito vivo na sociedade portuguesa defendia, e que na verdade os anarquistas diziam que aquilo que eles defendiam era algo que as classes burguesas praticavam. Só eles é que não tinham direito a, por exemplo, deixar de procriar e de servir de carne para canhão, para servir, acrescentar número aos exércitos, às polícias, etc. Portanto, planeamento familiar e o pensamento sobre a sexualidade será um. Diria que também o feminismo, apesar de se perceber que havia ali posturas muito ambíguas, como aliás havia em todos os movimentos na altura. O próprio feminismo da República que nós vangloriamos hoje é um feminismo basicamente sufragista, que procurava lutar pelo direito das mulheres ao voto e não de todas as mulheres. Okay? Era algo que se organizava por classe. Defendia-se que só mulheres com determinadas posses ou um determinado nível de educação é que, por exemplo, deviam votar. Pronto, os anarquistas, ao longo do tempo, foram percebendo que a verdadeira emancipação, nunca foram sufragistas, diga-se, mas que a verdadeira emancipação seria económica e que, portanto, as mulheres deviam ter direito a trabalhar. Como quem ler o livro perceberá, nem todos pensavam assim, havia pessoas que achavam que o lugar das mulheres era em casa a tomar conta dos filhos, mas havia uma tendência crescente de reconhecimento de que a emancipação tinha que ser, em primeiro lugar, económica, ou seja, por via do trabalho, para não se estar dependente, para não ser duplamente escravizadas, como elas diziam, pelo homem em casa, o marido, a instituição patriarcal, e pelo capital, se fosse preciso, na fábrica. Portanto, o feminismo, a sexualidade, a educação, os métodos pedagógicos,
por exemplo, não necessariamente já sobre o contexto português, mas hoje qualquer pessoa com filhos e que anda à procura de escolas vê que está muito na moda falar do movimento da escola moderna e dos métodos de pedagogia moderna, que tem uma história muito particular em Portugal, que remonta aos anos 60, mas muitos das pessoas por trás deste pensamento, deste tipo de pedagogia, foram pessoas muito ligadas ao anarquismo. Okay? E hoje em dia, em Portugal, estas escolas são, acima de tudo, escolas privadas, às vezes para pessoas com capital económico superior, mas estas escolas e estes métodos pedagógicos eram muitas vezes pensados para as classes, digamos assim, mais desfavorecidas da população. E isso viu-se, por exemplo, em Portugal, muito em particular, pela Escola da Ponte. Por último, destaco a questão colonial, porque a historiografia ainda assume que, por exemplo, só tardiamente se falou ou defendeu a independência das colónias e que inclusive o movimento operário seguia, digamos, a postura do movimento republicano. Por exemplo, que a missão portuguesa era uma missão civilizadora nas colónias, que não se defendia a sua independência, mas defendia-se, por exemplo, colonialismo mais humano, porque aqueles bárbaros precisavam de ser educados e essas coisas, não é? Que nós sabemos. No anarquismo português defendeu-se desde cedo, há expressões desde cedo, da defesa inequívoca da independência em Portugal e, se quisermos, sem ambiguidade nenhuma, desde 1919, por uma figura muito importante do anarquismo em Portugal, nascida em São Tomé e Príncipe, Mário Domingos, um militante negro, jornalista, que teve uma grande formação, foi o redator que teve mais tempo no jornal A Batalha, que já em 1919 dizia que não havia outra solução para as colónias que não fosse a sua independência e que a emancipação dos negros seria feita por eles próprios, tal como se defendia para o movimento operário, e que a sua postura era de colaboração e não de orientação destes povos colonizados. Tanto há pouco como no livro, usas o termo libertário para descrever anarquismo. Atualmente vemos o termo libertário em uso frequente quando falamos de ideologias da direita ultraliberal. Como é que se fez essa evolução e quando é que o libertarianismo passou a descartar a igualdade social, focando-se apenas na liberdade individual? É uma ótima pergunta, porque na verdade digamos que é uma coisa um bocado absurda, não é? Porque o anarquismo teve esta expressão e esta influência em tantos sítios do mundo e sempre foi tão inequivocamente anticapitalista e antistatista. Digamos, uma das coisas que causa muita dificuldade à teoria política, digamos assim, mais ortodoxa de lidar com o anarquismo é, geralmente na ciência política ou na tradição política moderna, assume-se que a mais liberdade individual corresponde menos igualdade social. Temos de dizer que é aquilo que está presente no liberalismo. E que a mais igualdade social corresponde menos liberdade individual. Foi aquilo que aconteceu nos regimes socialistas. Pois o anarquismo defendia que a maximização do outro eram fundamentais. Ou seja, um máximo de igualdade social implicava um máximo de liberdade individual e vice-versa. E que não se podia ter um sem o outro. Isto parece um absurdo aos nossos olhos, não é? Parece uma coisa descabida e impossível de concretizar, do campo, se quisermos, das utopias. Porque é certo é que, de facto, muita gente acreditou nisto e moveu-se por esta ideia e organizou as suas instituições práticas, como temos vindo a falar, em torno desta ideia. E, por isso, contra os socialismos autoritários, digamos assim, e contra os liberalismos de mercado, por assim dizer. O anarquismo, apesar disso, teve uma raiz que é devedora, digamos assim, do liberalismo político, da liberdade individual, portanto, e do socialismo pela igualdade social. E, no século XIX, quando estas ideias estavam até em formação, se quisermos, era mais fácil dialogar até com certos liberais sobre as questões do Estado e até sobre questões alternativas económicas do que é hoje. Nos anos 50, ou 40, 50 especialmente, uma pessoa ligada à escola austríaca de pensamento económico, chamada Murray Rothbard, discípulo, creio, de von Mises, achou que, onde havia uma tendência crescente, como havia, aliás, em muita gente que defendia, ou que se opunha que defendia ao mercado, que se opunha ao Estado, ou que defendia um Estado mínimo e que o Estado devia ser desmantelado ou não deveria interferir em condições económicas, que tentou levar isto mais longe e defender que, na verdade, o verdadeiro anarquismo era capitalista e que o verdadeiro capitalismo devia ser anarquista, no sentido de abolir o Estado. A ideia não foi muito bem recebida. Uma das grandes influências de Murray Rothbard, ou uma das grandes inspirações dele, era Ayn Rand, a pensadora conservadora que hoje influencia muita gente nestas derivações liberais, libertaristas, se quisermos, e ela disse que aquilo era absurdo,
que o anarquismo era a escumalha da esquerda, que nem a esquerda socialista queria saber deles e aquilo era uma idiotice. Murray Rothbard defende-se dizendo que, pois, mas eles roubaram-nos a palavra liberal, portanto nós temos todo o direito, também devíamos roubar qualquer coisa e vamos roubar-lhes a tradição anarquista. Portanto, isto era um jogo quase de provocações e, na verdade, sem grande substância histórica, ou seja, sem diálogo direto com a história do anarquismo, não é? Ou seja, pegar numa tradição, num conceito, num produto, dar-lhe um novo nome, uma nova roupagem, esvaziá-lo do seu conteúdo para o tornar uma coisa consumível, não é? E foi isso que ele tentou fazer, de facto, com a tradição anarquista. Obviamente, lendo figuras importantes do pensamento anarquista, que hoje são invocadas pelos libertaristas de direita norte-americanos, Benjamin Tucker, Josiah Warren, figuras que defendiam certas formas de mercado, mas numa perspectiva socialista, como aliás Proudhon também defendia, apesar de ser conhecido pela ideia de que a propriedade é um roubo. Ou seja, nós estamos de facto a falar de liberais, de pessoas que vinham ou que dialogavam com as tradições liberais, mas que eram, por exemplo, contra, se quisermos, uma ideia de lucro sem labor e restrito, não é? Por exemplo, uma ideia de usura, de tirar capital a partir do nada, não é? E defendiam formas de distribuição equitativa dos rendimentos, sem defenderem, quando não defendiam necessariamente a abolição do dinheiro, como outras tendências anarquistas fizeram. E, portanto, foi muito fácil para estes libertaristas pegarem em certas frases fora de contexto destas figuras e dar-lhes uma roupagem nova para radicalizar e aprofundar as suas ideias liberais mais radicais. Em Portugal isto é particularmente absurdo. Nos Estados Unidos, apesar de tudo, isto faz mais sentido porque o liberalismo ou o individualismo teve um peso muito superior, se quisermos, até por comparação com o peso que o socialismo tinha nos movimentos anarquistas, do que teve na Europa. E nos Estados Unidos surgiu de facto um partido libertário, surgiram de facto pessoas que não se diziam anarcocapitalistas, essas também surgiram, mas houve um partido libertário, pessoas que se diziam libertaristas, algumas com uma grande influência na academia, coisa que o anarquismo nunca teve. Por exemplo, Robert Nozick, que escreveu Anarquia, Estado e Utopia, que defendiam o chamado minarquismo, muito popular, em cursos até aqui da FCSH e das múltiplas faculdades, em cursos de ciência política, direito, etc. E isso acabou por se começar a sobrepor a este peso todo histórico e este lastro histórico. E acriticamente hoje em Portugal vemos a comunicação social, os políticos e toda a gente com muita facilidade a usar a expressão libertário para designar pessoas que se situam nestas ideias, quando no fundo elas nem sequer são libertárias, à luz às vezes dos próprios anarcocapitalistas americanos, porque defendem formas de Estado, defendem sempre formas de intervenção estatal, não é? Nem que seja por via da segurança, ou seja, tentam desmantelar todos os serviços sociais do Estado, mas sabem que o Estado tem que garantir uma função de segurança para uma sociedade que se pretende tão desigual, não é? E isto, na verdade, é o paradigma hoje em dia. Libertário, isto não é só uma picuinhice, as ideias têm nova vida, são reapropriadas, transformadas, mas libertário, o primeiro uso político que se conhece, remonta a 1856, a um anarquista comunista chamado Joseph de Jacques, muito desconhecido na tradição anarquista e na historiografia anarquista. Era um operário que criou um jornal chamado Libertário, que escreveu um texto contra Proudhon, que era bastante misógino e defendia certas formas de mercado, dizia que tem que haver certas formas de mercado para regular a economia, um mercado, se quisermos, como alguns hoje chamam anticapitalista, algumas tendências que ainda existem, mas tem sempre que haver certas formas de mercado. E ele dizia, pois bem, tu podes ser uma espécie de anarquista, mas não és libertário. Eu sou libertário porque defendo a igualdade entre os homens e as mulheres, sou libertário porque sou totalmente anticapitalista e não defendo nenhuma forma de mercado. Ou seja, a primeira expressão, se quisermos, política, o primeiro uso político de libertário, faz logo este programa de criar a distância, a separação, a oposição ao Estado e ao mercado capitalista, ao capitalismo. Ok? E foi a partir daqui que toda a tradição se fez. Portanto, que a dada altura tenha havido uma reviravolta, deriva em certa medida de um apagamento da história do anarquismo. Não lhe vou chamar ignorância, porque de facto ele foi enterrado com o seu relativo desaparecimento com o fim da Guerra Civil Espanhola, etc. Mas que hoje se perpetua isto, quando o anarquismo até recuperou alguma força, por exemplo, nos anos 90 e nos anos 2000, é perverso, e que se insista, ainda mais perverso, não é? Ou seja, especialmente por pessoas que queiram, de facto, informar que ideias estão em causa e o que é que se pretende, a comunicação social, não é? Que os próprios o façam, tudo bem, na verdade, conheceram-se e formaram-se assim e não há problema nenhum.
Agora que já falamos do anarquismo e sua expressão, e voltando para o panorama português, como é que uma tendência com tanto peso acaba por perder toda essa importância? Foram múltiplos fatores, não é? Geralmente a historiografia tenta sempre arranjar uma causa. Foi a culpa deles, as ideias assim, assado, ou vieram aqueles e fizeram... Eu acho que foram várias coisas. Uma delas foi um certo cansaço. O movimento cresceu muito. Isso obviamente trouxe transformações às dinâmicas do movimento anarquista em Portugal. Haviam diversas correntes, umas que defendiam uma revolução imediata ou até vias insurrecionais, e outras que defendiam, por exemplo, que os anarquistas deviam ter um período de adaptação e de educação e preparação revolucionário para que quando chegasse o movimento de transformação as pessoas estivessem minimamente preparadas para viver em liberdade e em igualdade social. Neste longo processo, para algumas pessoas, quando o movimento já era tão forte, houve pessoas que se cansaram e pensaram: estamos um pouco cansados destes sucessivos adiamentos perante as oportunidades que nos vão surgindo, e acontece uma coisa chamada Revolução Russa, que no início foi muito bem recebida pelos anarquistas como pelo movimento operário em todo o mundo, foi recebida com extremo entusiasmo, as notícias eram lentas a chegar, escassas, e pensava-se, aqui está um exemplo de uma revolução que se fez e que não se esperou por toda esta preparação. Ainda por cima, a Rússia não tinha propriamente uma classe operária enorme, como se sabe, e assumia-se, foi possível fazê-lo. Então daí surge a cisão que cria a Federação Maximalista e depois o Partido Comunista. Aqui há um início de uma fragmentação ou de pequenas cisões do anarquismo que o vão enfraquecendo ou que vão pelo menos fazendo com que o movimento se comece a concentrar muito em discussões e divergências internas e não tanto a pensar, se calhar, noutras questões que os mobilizavam até então. Mas acima de tudo começa a surgir esta ideia de tomar o poder de Estado, criar uma ditadura dos sovietes. A Batalha, o jornal de que falei há pouco, anarquista, publica em 1919 um livro chamado A Ditadura do Proletariado, escrita por José Carlos Ratos, que foi um dos fundadores da Federação Maximalista e do Partido Comunista Português, e, portanto, apareceu um livro chamado A Ditadura do Proletariado no jornal de expressão anarquista. Ou seja, notava-se que havia interesse em discutir estas ideias e que as pessoas tinham, no mínimo, curiosidade. À medida que o conhecimento daquilo que estava a acontecer na Rússia vinha chegando, anarquistas russos que estavam fora e que foram visitar, Kropotkin menos, estava mais caladinho na altura por causa da sua posição perante a Primeira Guerra Mundial, etc. Tinha sido mais ou menos posto de lado pelo maioria do movimento anarquista, mas foi-se percebendo que de facto aquilo não era o que os anarquistas pretendiam. Alguns perceberam cedo, outros levaram mais tempo a perceber. Pronto, e a cisão continuou. Mesmo assim, obviamente, houve pessoas continuamente atraídas para a força e a novidade que o Partido Comunista queria trazer para Portugal e que os partidos comunistas estavam a levar para o mundo. Segundo lugar, determinante, a ditadura militar. 1926, o anarquismo estava cindido internamente na altura da ditadura e por isso não reagiu atempadamente. Houve informação contraditória, há uma coisa que está mais ou menos historiada num artigo, por exemplo, do Paulo Guimarães, que também trabalhou muito sobre anarquismo em Portugal. E nesse período semi-clandestinidade, o anarquismo não se soube adaptar. Participou em algumas intentonas de revolta e de derrubo do regime com republicanos, inclusivamente, até à institucionalização e constitucionalização do Estado Novo. O Estado Novo passa a clandestinidade absoluta, e na verdade já tinha passado antes, até por causa da Marinha Grande e outros episódios anteriores, e nunca se soube adaptar. E o Partido Comunista soube adaptar-se à clandestinidade, gradualmente foi ocupando o lugar deixado vago pelos anarquistas, muitos deles emigraram, para a América do Sul, por exemplo, outros foram para fugidos da ditadura, uma quantidade absolutamente massiva foi presa, não é? Muitos deles foram inaugurar o Tarrafal, ao encher outras cadeias quando ainda não existia o Tarrafal em Portugal. Portanto, foram presos inúmeros, centenas, milhares de anarquistas que havia em Portugal no país, e a partir daí o anarquismo nunca se adaptou. E o Partido Comunista gradualmente foi ocupando esse espaço. Portanto, se quisermos, o que contribuiu para isto foram razões internas, ideológicas, se quisermos, de organização, de adaptação à emergência de outros sujeitos e de outras ideologias em Portugal, fenómenos de natureza externa como a influência da Revolução Russa e o impacto que teve na classe operária portuguesa, depois, inevitavelmente, a ditadura militar e depois o Estado Novo. Ainda houve, nos anos 30, uma réstia tentativa de oposicionismo frentista ao Estado Novo, constituído pela Frente Popular Portuguesa, um bocado a tentar replicar aquilo que se passava em Espanha, embora num contexto completamente diferente, que não contou com uma participação, pelo menos ativa, dos anarquistas.
Porquê? Isso é uma história por fazer, não é? Porquê? Primeiro porque havia, de facto, divergências inconciliáveis à luz de uns e de outros, nomeadamente, em particular, dos anarquistas, com forças políticas emergentes, nomeadamente, por exemplo, o SIS, o sindicato que pretendia substituir a CGT, o sindicato anarquista. E uma delas era uma expressão de fundo, que é aquilo que faz com que, por exemplo, se diga que o anarquismo era uma coisa pré-moderna, que era a oposição radical, digamos, a formas de organização centralizada, políticas, se quisermos, e, nomeadamente, a subordinação de um sindicato a um partido político ou a uma força política. Os anarquistas defendiam que os sindicatos eram expressão e vontade dos próprios trabalhadores e que não deviam ter um cunho político, no sentido institucional, ok? Não deviam estar subordinados, na sua maioria, muitos deles defendiam até que nem sequer era nenhuma ideologia. Devia ser tendencialmente apolítico e anticapitalista, certamente, ou seja, tinha um lado ideológico, mas estamos a usar os termos da época, mas não no sentido político. Não se devia subordinar aos interesses de forças políticas que, por exemplo, participassem por via eleitoral. Não é? Não se deixava de fazer uma greve porque podia prejudicar o peso eleitoral de um dado partido, vamos supor, ou a expressão de uma dada força política. Como, aliás, o Partido Socialista fazia no início do século em Portugal, por exemplo. O Partido Socialista, uma greve, quem quisesse decretar uma greve, um sindicato do Partido Socialista, tinha que comunicar ao partido, receber a sua autorização e o partido proibia que 2 greves ocorressem em simultâneo no país. Logo aqui, muitas pessoas debandaram para as fileiras anarquistas porque sentiam esta autonomia. Mas essa não participação numa frente que teve várias fases, isto é sempre muito difícil de falar, porque a CGT, por exemplo, não participava, mas havia muitos militantes anarquistas que colaboravam. Os militantes exilados em Espanha, sabe-se que havia correspondência e diálogo com os militantes republicanos exilados e até com algumas figuras comunistas e que eles colaboravam na tentativa de preparar uma resistência, não é? Mas havia sempre divergências, às vezes de última hora, que foi o que aconteceu, por exemplo, com a Marinha Grande, não é? Em que a CIS e a CGT se desentenderam. Não é? E o movimento acabou por fracassar, em certa medida, um pouco por causa disso. Por razões ideológicas e políticas, por razões às vezes pessoais. Coisas que vinham dos anos 20 da emergência do Partido Comunista e esta ideia de que o movimento tinha que ser apolítico e que as pessoas que tinham ido para o Partido Comunista só porque queriam uma carreira política e só estavam interessados em fazer carreira, etc. E os anarquistas não. Defendiam, inclusive, que os sindicatos e os seus dirigentes não deviam receber para fazer o seu trabalho. Deviam continuar a ser operários, não é? E que não deviam, portanto, sequer ligar a sua causa a nenhuma fonte de rendimento pessoal, como, por exemplo, ser deputados num partido ou ser candidatos por um partido. E, além disso, o anarquismo estava muito fraco. Pelas prisões, pelos exílios e porque em Portugal estava absolutamente fragmentado, sem capacidade de se reorganizar. Todas as tentativas de se reorganizar, a CGT, por exemplo, fracassavam e ficavam reduzidas aos seus poucos militantes e a alguns militantes em certas indústrias mais vivos, digamos assim. Mas pronto, foi enfraquecendo gradualmente e, de facto, desapareceu até a dada altura sequer a possibilidade de colaborar com estas forças políticas. Mas, no entanto, dialogavam, faziam, mesmo o atentado a Salazar, por exemplo, que foi feita por um anarquista, Emílio Santana, no final dos anos 30, é feita com a colaboração de militantes comunistas. Não é? Isto funciona para os dois lados. Mesmo os militantes comunistas de base muitas vezes agiam com os anarquistas contra as decisões do partido. Não é? E muitos militantes anarquistas contra os anarquistas mais puristas, porque eles não deviam respeito necessariamente a nenhuma organização central, agiam lado a lado com os comunistas ou com republicanos para tentar criar polos e focos de resistência contra o regime que então crescia. Bem, tendo tudo isto em conta, pergunto-te agora que futuro para o anarquismo, não só enquanto movimento, mas enquanto memória histórica. Bem, eu não sou muito dado a profecias. Contudo, o anarquismo, por exemplo, em termos de memória histórica, e se nos quisermos cingir à economia, o interesse tem crescido imenso pelo mundo, especialmente. O que se deve ao seu reaparecimento político nos movimentos sociais, simbolicamente, se quisermos, desde 1999 em Seattle, ou se quisermos recuar um pouquinho mais, a 94 com os zapatistas. Acima de tudo, com a desilusão do chamado socialismo real, com a impotência das formas tradicionais socialistas, dos partidos políticos e as vias... A adaptação, depois, especialmente da queda da União Soviética, de formas de chamada, digamos assim, social-democracia ou aquilo que se entende por social-democracia, este reajustamento gradual. E, portanto, eu acho que o interesse histórico pelo anarquismo tendencialmente continuará a crescer,
há muita coisa por fazer, há muitas fontes por explorar, há muitas figuras por explorar e com quem dialogar ainda, históricas de há muitos anos atrás. Não acho que seja por acaso que este meu livro tenha vendido tanto, de forma surpreendente para mim e certamente para os editores, especialmente sendo uma tese académica, e vendeu muito, aliás, para pessoas que não trabalham propriamente na academia. Portanto, isso acho que é um sinal de que as pessoas têm interesse, se não no anarquismo, pelo menos em ideias que nos digam coisas novas ou que nos ajudem a tentar pensar formas diferentes de fazer política, não é? Porque vivemos num mundo aparentemente sem futuro, onde somos assoberbados por uma impotência permanente, não é? E todos os mecanismos a que aparentemente podemos recorrer não parecem ter resposta, não é? A temporalidade, digamos, se quisermos, da política institucional não se coaduna com a urgência das alterações climáticas, não é? Quer dizer, isto é uma coisa que está a acontecer, nós estamos a correr contra o tempo, mas continuamos a achar que vamos fazendo sempre isto com paninhos quentes, a dialogar por via diplomática, e hoje definimos esta meta, e esta meta é para 2050, e nós já estamos atrasados nesse processo, não é? Portanto, entregar todas estas urgências, digamos assim, para não falar das desigualdades galopantes e tudo mais, está-se a tornar incomportável para muitas pessoas. E está-se a tornar, acima de tudo, irresolúvel e frustrante à luz das respostas que nos dizem que nós temos que usar para inverter este processo. Portanto, eu acho que há espaço, eu não vou dizer para o anarquismo, mas para as ideias libertárias, que é um universo muito vasto de ideias, digamos, anti-autoritárias, anticapitalistas, tendencialmente anti-estatais, não no sentido liberal, num sentido mais profícuo e interessante, parece-me, para ressurgirem. E eu acho que isso está a acontecer. Como eu disse, acho que nota-se que as pessoas têm cada vez mais interesse nestas ideias, mesmo não as abraçando, tentam perceber que outras formas houve na história de pensar a sociedade, de pensarmos as relações, não é? Porque é que não vingou? Estas pessoas pensavam as coisas de forma tão diferente e criaram instituições e movimentos e tanta coisa que teve tanta expressão e de repente desapareceu tudo da história. Isso significa que foi um fracasso? Não necessariamente. Porquê? Não é? Como é que nós podemos recuperar isto? Portanto, o anarquismo tem vida, tem muita expressão em muitos sítios, tem ressurgido em muitos movimentos, não necessariamente em Portugal, onde há pequenos grupos que vão aparecendo e desaparecendo, mas vão aparecendo outros grupos que se recusam a considerar anarquistas, que são de tradição libertária e anti-autoritária. E é isso. E na academia, sinceramente, aliás, isto é um podcast, suponho que primeiramente dirigido aos estudantes de História, há um imenso espaço para estudarem e certamente que ao estudarem anarquismo vão encontrar questões desafiantes, interessantes, vão apanhar grandes secas também porque as fontes não são menos aborrecidas do que noutros temas, mas vão descobrir um universo novo, um mundo novo, na verdade, que se estava a construir e que, enfim, não se concretizou. Mas que, na minha opinião, não significa que sejam os derrotados da história, porque as ideias continuam vivas e continuam, muitas delas, a interpelar-nos de formas interessantes. Bem, Diogo, tenho apenas de te agradecer por teres aceito o nosso convite, por estares aqui, por teres uma conversa tão interessante connosco. Queria também já agora recomendar a todos os nossos ouvintes para comprarem o livro se tiverem interesse. Eu recomendo, e acho que o Diogo também o há de recomendar. Sou suspeito. Ele é suspeito, exato. E eu também, mas é só pelo nome. E no fundo é isso. Queria agradecer-te. Espero que para os nossos ouvintes tenha sido um episódio interessante e ficou gravado na história. Muito obrigado, e até breve.